Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos, é um prazer partilhar com vocês a Santa Liturgia da Palavra de hoje. O Evangelho de hoje é extraído de São João, capítulo 6, versículo 35 ao 40. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: Vós me verdes, mas não crerdes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, esta afirmativa de Jesus no Evangelho de hoje, quem vê o Filho e nele crer tem a vida eterna, nos dá uma graça fora do comum, se tratando de salvação eterna. Quem crê em Jesus viverá eternamente, segundo aquilo que Jesus nos fala e nos deixou por meio do apóstolo João, narrado no Evangelho de hoje. Jesus dá aquela afirmativa crucial a respeito da Eucaristia. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Meus amados irmãos, um cristão que se alimenta cotidianamente, ou pelo menos dominicalmente, dos santos sacramentos, e principalmente a Eucaristia, Jesus vivo e ressuscitado, corpo, alma e divindade, no sacramento do altar. Este não terá mais fome, nunca mais terá fome. E essa fome que Jesus expressa que não terá mais, é aquela fome que essa multidão do Evangelho de hoje tinha. Uma fome e uma sede de Deus, mas que, porém, era buscada em outras coisas. Se você meditar todo o Evangelho de João, você vai ver, nesse capítulo 6, principalmente, o povo que tem buscado Jesus somente por aquilo que Jesus pode dar a eles. E Jesus é muito específico. Não é o que eu dou, é o que eu sou, que vos tirará da vossa sequidão e da vossa fome. O homem criado por Deus, no princípio de toda a criação, quando o homem foi criado por Deus, Deus introduziu no homem um desejo pela felicidade tão grandioso
que esse desejo e essa felicidade só pode ser encontrada e realizada quando o homem se encontra com Deus. Nós podemos ver um exemplo bem claro quando aquela mulher do poço de Jacó, aonde Jesus chega, aquela samaritana, aonde Jesus chega naquele poço e diz: mulher, dai-me de beber. E aquela mulher diz: como tu, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritana? E Jesus diz: olha, se tu souberes quem te pede água, tu é que me pedirias de beber, porque a água que eu te darei correrá, fluirá para a vida eterna. E aquela mulher disse: como é que tu me dará água se tu não tem balde, se tu não tem vasilha e o poço é fundo? Por acaso serás maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E Jesus diz para ela: vai chamar o teu marido? E aquela mulher diz: eu não tenho marido. Jesus, fitando os olhos nela, diz: nisto tu dissestes a verdade. Tivesse 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Eu trouxe esse exemplo, meu irmão, para dizer a você que no início Deus colocou um desejo da felicidade em nós. E esse desejo da felicidade só pode ser preenchido por Deus. Essa mulher samaritana procurou a felicidade em esposos ou em homens. E ela era triste e vazia. Mas quando Jesus disse: a água que eu te darei fluirá para a vida eterna, aquela mulher disse: dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Meu amado irmão, minha amada irmã, crer em Jesus, se alimentar de Jesus, vai muito além de meramente comer hóstia ou ler a palavra. Se alimentar de Jesus é deixar que aquele seu vazio existencial seja preenchido pela glória de Deus. Jesus continua dizendo: eu, porém, vos disse, vós me verdes, mas não crerdes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Meu amado irmão, o desejo do coração de Deus é esse: é estar conosco por toda a eternidade. O desejo do coração de Deus é que nenhum de nós se perca, mas que tenhamos a vida eterna em Jesus. E para isso, existe uma necessidade, é vontade do próprio Deus nos alimentarmos do seu Filho Jesus, nos alimentarmos na mesa da palavra, na Santa Missa, e nos alimentarmos na mesa da Eucaristia. Porque se não for assim, do contrário, teremos crido em vão. Do contrário, teremos acreditado em vão, se o nosso desejo não for estar com o Senhor. A primeira leitura de hoje, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 1 ao 8, nos traz a graça de estarmos e de sermos apaixonados por Jesus. No primeiro versículo, fala da execução de Estevão, onde Paulo presenciou tudo
e aprovou a execução de Estevão. No decorrer da leitura diz que se iniciou uma grande perseguição à igreja, mas aqueles que tinham abraçado a fé, aqueles que tinham crido no Filho do Homem, se dispersaram. Pela providência de Deus, se dispersaram para anunciar o Evangelho. E no meio deles estava Filipe, que realizou muitos prodígios, sinais, aonde coxos eram curados, aleijados eram curados, endemoniados eram exorcizados e os espíritos maus saíam deles com grandes gritos. E por isso crescia a multidão, crescia o número daqueles que criam em Jesus. Isso porque, meus amados irmãos, porque a igreja primitiva, nós podemos ver isso no Atos dos Apóstolos, no início, capítulo 2. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja de Cristo, se alimentava corriqueiramente, todos os dias, da Santa Eucaristia. Eles comiam o pão, ou seja, eles se alimentavam de Jesus constantemente, diariamente. E isso garantia a vida eterna. Isso aconteceu com Estevão, que nós vimos ontem o seu martírio, por ele ser alimentado por Jesus, por ele ser alimentado constantemente pelo pão do céu, o verdadeiro pão do céu, a Santíssima Eucaristia. No momento de sua morte, ele contempla o céu, ele contempla Jesus, à destra de Deus, e ele mesmo diz: Senhor, repetindo as mesmas palavras do Cristo na cruz, ele diz: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por isso eu convido você nesse momento a meditar nisso e a orar. Senhor, dai-me a graça. Dai-me a graça de ser alimentado, Pai, pela tua santa carne, pelo teu santo sangue. Que eu possa ter desejos contínuos, Senhor, de ir à missa, de experimentar a vida eterna no Cristo que é imolado no altar. Dai-me a graça, Senhor, de todos os dias, se possível, ou pelo menos dominicalmente, ser cheio, ter o meu vazio do coração preenchido pela tua santa glória, me alimentando da tua santa Eucaristia. Senhor Jesus, dai-me a graça de crer, e crendo em ti, Senhor, não ser rejeitado. Crendo em ti, Senhor, ter a graça de, no último dia, ser ressuscitado por ti. Porque esse é o sentido da nossa fé. Sermos ressuscitados por ti e sermos introduzidos em tua vida. Sermos um só contigo por toda a eternidade. Dai-nos a graça, Senhor, de podermos, não como aquele povo no deserto que comeu do maná e pereceu, mas como a tua igreja, que se alimenta do Santíssimo Sacramento do altar, do Cristo escondido no véu do sacramento, e com isso viver a eternidade e para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz, meu amado irmão, curta o canal, se inscreva.